Mais um vídeo aqui e agora a gente vai falar um pouco aqui sobre diagrama de fluxo de sinal. Bom, vamos escrever aqui diagrama de fluxo de sinal. Bom, a gente tem o nosso modelo de diagrama de blocos, né, que a gente conhece, e a gente tem o diagrama de fluxo de sinal. Como que é esse diagrama de fluxo de sinal? Bom, imagina o seguinte, eu tenho uma função, que ela é, vamos chamar aqui, vamos colocar aqui um x2, que ele é na verdade um ax1, né? Ou seja, um x2 com um ganho x1. Bom, a ideia aqui é a seguinte, como eu vou fazer esse diagrama de fluxo? Vou ter aqui uma bola, vou ter uma conexão de linha, uma seta e a nossa bola. Então aqui eu tenho na saída o meu x2, aqui eu tenho meu ganho A e aqui eu tenho o x1. Outra forma de fazer isso, eu posso ter aqui uma entrada x1, posso ter aqui uma seta, posso aqui ter um x3, posso aqui ter essa setinha e x1, x2, aqui eu vou chamar de A1 e aqui eu vou chamar de A2. Como fica isso? Bom, no diagrama de fluxo de sinal, isso vai ser o x3 igual a x1, perdão, isso vai ser igual a A1 vezes x1 mais o nosso A2 vezes x2. Muito simples, né? Então essa aqui é a primeira regra aí que a gente precisa ter em mente para estar trabalhando com o diagrama de fluxo de sinal. Bom, agora vamos prosseguir. Então outra regra que a gente vai ter aqui é a seguinte. A gente vai ter, vou colocar aqui uma bola, vou colocar aqui um ganho, aqui outra bola, um outro ganho e por fim uma outra bola. Vou chamar isso aqui de y1, vou chamar isso aqui de y2 e vou chamar isso aqui de y3. Aqui eu vou chamar isso de B1 e vou chamar isso aqui de B2. Bom, como fica isso? Bom, a regra que a gente vai estar usando aqui é que é uma simplificação onde a gente vai ter os polos iniciais aqui, né, de entrada, ou seja, a gente vai ter aqui y1, aqui y3, e o ganho vai ser b1 vezes b2. Por quê? Porque quando a gente tem essa parte aqui, que é o y1, o y2 e o b1, concorda comigo que isso aqui é basicamente y2 igual a b1 y1? E quando eu tenho, perdão, que é um ganho, y2, y3 e aqui o b2, isso aqui é y3 igual a b2, y2. Só que, deixa eu colocar uma seta aqui, só que y2 é igual a b1 vezes y1. Então, isso aqui implica que y3 é igual a b1 vezes y1. B1 vezes y1 vezes b2. Deixa eu escrever, não, eu dei um branco aqui, mas é porque eu estava escrevendo fora de ordem. Mas é B1, ó, B1 aqui, B2, que já está aqui embaixo, e o y1, né? Porque eu estou substituindo isso aqui, ó. Então, y3 é igual a B1, B2, y2, que é o que está dizendo essa propriedade ali em cima para a gente. Vamos prosseguir? Vamos escrever aqui, assim,
aqui, 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 né? Vamos chamar isso aqui de epsilon1 e aqui de y2. Vamos chamar isso, eu não tô colocando, mas vamos chamar aqui, ó, de regra 3, né? Para ficar legal. Vamos voltar um pouco aqui para cima. Então tem aqui, ó, regra 1. Posso colocar aqui, ó, regra 1. Onde está a regra 2? Aqui é a regra 2. E por fim não, né? Tem mais regras ainda. Regra 3. Para quem viu lá o diagrama de blocos, né? Vai lembrar que isso aqui... Deixa eu colocar A1 e A2 aqui. Lembrar que isso aqui lembra muito uma paralela, né? Então, como isso aqui se trata de uma paralela, isso aqui vai ser basicamente y2 é igual a basicamente y1 vezes A1 mais A2, né? Porque é um pouco até parecida com a regra cá de cima, com essa regra aqui, né? Lembrando que, como se eu tivesse, por exemplo, se aqui x2 fosse x1, a gente teria o x1 aqui, colocaria em evidência, então a regra é muito parecida, mas como a gente está falando aqui de dois galhos saindo do mesmo ponto, então a gente tem uma regra específica para ela. Agora a regra 4. As regras elas estão até meio que se autocitando, digamos assim, né? Vamos escrever aqui assim, vou ter aqui e vou ter aqui. Aqui eu vou chamar de x1, aqui eu vou chamar de x2, aqui eu vou chamar de x3, aqui eu vou chamar de x4. Bom, aqui eu vou ter um B1, aqui eu vou ter um B2, aqui eu vou ter um B3. Essa altura do campeonato, né? Se eu disser para você que isso aqui é exatamente equivalente a isso aqui, acho que você não se assustaria, né? Sendo x1, x2, x4 e aqui B1, B3, B2, B3. Porque é uma junção daquela regra onde eu mostrei ali em cima, né? Que quando eu tenho três nós, qual foi? Aqui. Que se eu tenho três nós em seguida, assim, eu posso fazer B1 e B2 e as duas extremidades. Então, se eu olhar linearmente aqui, ó, esse branch e esse branch. E acho que não tem muito o que fazer. Eu poderia talvez abrir isso aqui, porque x3 vai ser igual a b1. Pô, claro, posso fazer isso, né? Então, por exemplo, o x3 ele vai ser igual a b1 x1, né? Mais b2 x2. Isso é o nosso x3. E x4 ele vai ser igual a b3 x3. Só que substituindo em x4 aqui agora, eu vou ter que x4 é igual a b3. E vou substituir tudo aqui em cima. b1 x1 b1 x1 mais, deixa eu colocar em b3 mais b2 x2. E abrindo isso mais, vou ter que isso é b3 b1 x1 mais b3 b2 x2. Então é basicamente o que está escrito aqui em cima de forma pelo diagrama de fluxo de sinais, né? Então mais uma regra aí que a gente conseguiu tratar. Agora vamos estar falando sobre a regra 5, né? Se eu não estou me perdendo. Regra 4, regra 5, ok. Bom, vamos escrever aqui. Tem isso aqui, aqui,
aqui. Só que agora eu vou ter um feedback aqui. Vou colocar aqui x1, x2, x3. E aqui eu vou escrever A1 e aqui A2. Bom, na verdade, deixa eu escrever errado, né? Isso é A1 e aqui A2 e aqui A3, né? Se bem que são só variáveis, tanto faz. Mas como eu posso reescrever isso aqui? Primeiro ponto, eu posso escrever isso aqui como x1, né? Com ganho A1. E vou escrever aqui meu x2. E agora, aqui, esse feedback, eu posso escrever ele como meu A2 sobre 1 menos A2, A3. Para quem já estudou a parte de diagrama de fluxo de sinais, diagrama de blocos, né, na verdade, perdão, sabe de onde eu tirei isso aqui. Eu não vou estar explicando, porque a ideia aqui é explicar o fluxo de sinais, é o fluxo de... é explicar só o diagrama de fluxo de sinais, não explicar como funciona o diagrama de blocos ou as funções de transferências no geral. Mas isso aqui, na hora que você estudar lá, inicialmente, né, você vai encontrar um menos A2, menos A3, ou, ou algo do tipo assim, né? Aqui, escrevendo aqui assim, e vamos supor que aqui seja um H de X, e aqui um G de X, e aí esse bloco de realimentação a gente escrevia lá como G de X, nem lembro qual era a variável, mas é só se X, se eu posso usar X aqui, 1 menos H de X, G de X, né? Só dando um briefing aqui. Então a ideia é essa aqui, basicamente. E como isso aqui tem série, né? Faltou x3. Eu posso multiplicar. Então vou ter que x3 é igual a x1 a a1 vezes a2 sobre 1 menos a2 a3. Isso vezes tudo vezes x1, né? Ou eu posso escrever isso aqui, né? x1 e A1, A2, 1 menos A2, A3. Aqui, e aqui fica a simplificação aí. Beleza? Então tá aí como a gente simplifica as ideias aí as regras, né, no diagrama de fluxo de sinal. Eu espero que eu tenha ajudado a entender, né, porque eu tô fazendo esse vídeo porque eu tive um pouco de dificuldade para entender na sala de aula isso. Eu fui entender isso pesquisando depois nos meus estudos e demorei legal para entender isso aqui. Mas fica aí. Isso aqui é para ser um triângulo, tá? Mas é porque eu sou muito ruim em desenho, né? Tô estudando para ser engenheiro, não desenhista, mas engenheiro eletricista, né? Então, vamos lá. Valeu, como sempre. Se qualquer coisa, estamos aí à disposição. Um abraço, valeu!